Olá, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula do curso preparatório Guarulhos. Hoje a aula é sobre autores de PEI. Aí tá errado, hein, gente? Autores PEI, não PEB, né? Vamos arrumar aí. Autores PEI, ok? Bom, na bibliografia do concurso, gente, nós temos 33 autores de PEI. Deixa eu ver se aqui também não tá arrumado, ó. Foi copia, cola. 33 autores PEI, ok? Conforme a bibliografia. Esses autores que estão marcados deste lado, de 1 a 14, Arribas, Barbosa, Bacedas, Edward, Ferreira, Ferreiro, Fonseca, Formosinho, Hoffman, Kihimoto, Oliveira, Zabalza, estes 14 já estão postados lá no YouTube, tá? Então, é só entrar lá, se inscrever no YouTube, no canal Conectados com a Professora Fernanda. Vocês vão ter já acesso a estes 14 autores que já estão lá. Fiquem atentos, porque tem autores que estão sozinhos, porque tem autores que também são iguais ao de PEB. Só que lá já está separado assim, ó. Eu já coloquei assim, autores PEI, autores PEB, para quem for prestar só PEI, não precisa assistir aos vídeos de PEB, tá bom? Então, tem autores que são para os dois, né? Servem para os dois, mas estão separados lá. E fiquem atentos também, porque tem autores que estão juntos no mesmo vídeo. Porém, na descrição foi colocado, tá? Os autores que estão juntos. Por exemplo, tem 3, 4 autores que estão juntos no mesmo vídeo. Tudo bem? Mas a maioria estão separados. O que está sendo gravado hoje, gente, os autores que eu vou trabalhar hoje, serão postados entre hoje e amanhã, já lá no YouTube, para quem quiser rever a aula, ou quem quiser, quem não pôde assistir ao vivo, aí vai lá e assiste, tá? Então, são 14 que já estão lá. Os outros 17, é isso? Os outros 17, nós vamos ver hoje, amanhã, né? Se a gente conseguir terminar até amanhã todos os autores, bem. Se não, nós fazemos uma mudança no cronograma e colocamos até quinta, tá? Para terminar. Caso contrário, a gente faz hoje, amanhã só, e na quinta já é outro conteúdo, ou até quinta serão os autores de PEI. Tudo depende do andar da carruagem aí, porque é cansativo tanto para mim quanto para vocês. E eu sei que a semana passada foi loucura, né? Assim, de cansaço também para vocês, porque passou do horário, nós terminamos às 11 da noite, aquela correria. Então a gente vai fazer com calma esses daí, ok? Acabou, a gente continua no dia seguinte com calma, né? Senão não dá. Nós estamos vendo as teorias, né? Daqui 2 semanas nós vamos dar início às práticas, né? Porque não adianta só teoria, nós temos que treinar as questões que caem em concurso público destes autores. Professora, todos os autores caem? Não, vamos ser sinceros, né? Não. Sabemos qual que vai cair? Também não, né? Nós temos uma ideia, pela experiência de concursos anteriores, os que mais caem na área da educação, tá? Porém, como está na bibliografia, nós temos que saber sobre todos eles, porque a gente não sabe quais vão pedir na prova. Às vezes eles colocam 40 autores aí e pedem 10 autores, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada para não perder ponto, tudo bem? Vamos lá, então. Hoje nós vamos começar aí, para dar uma refrescada aí, eu vou optar pelo mais infância. Como nós estamos falando de infância, de PEI, de criança, né? Então nós vamos começar com um assunto legal aí. Eu não vou seguir essa ordem, tudo bem? Fiquem tranquilos, não é essa a ordem, tá? Mas na gravação depois eu coloco quais autores nós vimos hoje. Nós vamos iniciar com Arrego e depois Silva, que as duas têm muito a ver com a infância, do que eles falam, a respeito de música, a respeito de brincadeira,
Então, é muito bacana. Então, nós vamos iniciar com arrego hoje, tá bom? Vamos lá. Deixa eu achar. Ó, essa é a bibliografia aqui do concurso de vocês, 33 autores. É 32 autores mais, né? Mais o do MEC, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com... Deixa eu achar lá. Eu abri o certo ou abri o errado? Aí eu acho que eu coloquei o errado aqui, porque eu já tinha separado os autores. Ah, abri o errado, gente. Espera um pouquinho. Eu já tinha... Só um minutinho. Eu já tinha... Deixa eu colocar... Eu já tinha separado os autores para facilitar nossa vida. Então, espera um pouquinho aí. 26 aqui. Vamos lá. Ah, agora sim, agora sim. Eu já tinha separado e coloquei... É tanto slide, tanto vídeo, tanta coisa. Vamos lá. Desculpem aí, tá? Deixa eu arrumar esse também que tá saindo como ok. Aqui tá ok? Já. 26 do 1, ó. Tá a data aqui embaixo, eu tinha colocado errado. Vamos lá. Opa. Deixa eu fechar esse daqui para não ter problema. Deixar esse aberto. Ok, agora vai. Agora sem parar. Pronto, gente, tá aí. Então aqui, eu acabei de falar, nós vamos iniciar com a Rego. Isso, esta mesmo. Vejam aí, Rego é a Tereza Cristina Rego. Brincar é coisa séria, tá? Eu posso só te... É que você colocou aí 33 autores de PEB. É de PEI, desculpa, é de PEI. Não é PEB não, é PEI. Tá bom, pronto. Obrigada, obrigada. É 33 autores de PEI. Ah, aqui, né? Tem que arrumar aqui também. Deixa eu arrumar já aqui também. Obrigada. Espera aí. PEI, para não confundir depois, né? Deixa eu já salvar aqui. Pronto. Muito obrigada. Então, nós vamos iniciar aí com arrego, porque tem tudo a ver sobre criança, né? Sobre infância. Tereza Cristina Rego, ela escreve Brincar é coisa séria. Não é um livro, ela não publicou um livro, ela escreveu um artigo, por isso que não aparece aí para vocês a capa do livro, tá? Então ela já começa dizendo: a brincadeira pode ser um espaço para a promoção de avanços. Ou seja, logo de cara ela afirma o que outros autores já falam, o que a legislação também fala, que é: através da brincadeira a criança se desenvolve e aprende, tá? Deixando bem claro a importância do brincar. Através da brincadeira a criança se desenvolve e aprende também, tá? Vejam aí. São brincadeiras que vai ter momentos de brincadeiras que vocês, professores, deixarão as crianças livres. Acontece esse tempinho. Porém, as brincadeiras deverão ser dirigidas, planejadas, tempo, espaço, tudo, né? Ter um objetivo, ok? Mas vai ter também aqueles momentos em que as crianças escolhem as brincadeiras ou deixam as crianças no tempinho livre sem ter um objetivo específico, ok? Mas independente, conforme a autora, a brincadeira pode ser um espaço para a promoção de avanços. Ou seja, a criança aprende e se desenvolve brincando, tá? Foi colocado essas imagens porque não tem a capa do livro que foi publicado, porque é um artigo, ok? Vamos lá, vamos ver o que a Rego nos traz. A chegada ao mundo é o primeiro desafio à criança. As descobertas diárias e a forma como ela lidará através dessa relação com o meio são fatores fundamentais, aos quais influenciarão no seu comportamento. Veja a parte importante, de vermelho.
A brincadeira é a ponte que possibilita às crianças a ligação do real com o imaginário, ampliando e aproximando seu contato com o ambiente. Ao brincar, as crianças aprendem e ainda conseguem se apropriar de situações da vida cotidiana, criando, recriando, reinventando, transformando a realidade. Então, assim, existem as brincadeiras reais, né? Existem as brincadeiras também imaginárias, ou seja, a criança adora o faz de conta, né? Elas adoram imitar, elas adoram criar brincadeiras, até mesmo imitando os professores, né? Elas brincam de escolinha, imitam você, sem você mesmo saber, é muito engraçado, ok? Elas brincam de casinha, imitam a mãe, imitam o pai, enfim, a brincadeira faz parte, né, do desenvolvimento, da aprendizagem da criança. E nós temos que valorizar essas brincadeiras, né? Então vamos lá. E a Rego, para ela escrever esse artigo, ela fez algumas pesquisas, ok? Como, por exemplo, ela cita Vygotsky. Tá escrito errado aí, hein? Vygotsky, tá errado ali, depois eu arrumo. Então, de 1984, ela cita o Vygotsky porque ela concorda com a fala dele, né? Quando se trata do brincar. Revela a importância do brincar como um meio, um caminho que aproxima a criança ao mundo. A fala né? A brincadeira, a fala do Vygotsky. A brincadeira é uma atividade humana, ora a qual as crianças são introduzidas, constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos. Quem é que falou essa frase? O próprio Vygotsky. Então a Rego, ela cita Vygotsky porque ela concorda que a brincadeira é um meio, um caminho para aproximar a criança ao mundo. E ela coloca nesse artigo uma citação, uma frase tirada, né, dos textos do Vygotsky aí, ok? Brincar é uma necessidade da criança, né? A criança, ela sente essa necessidade, ela precisa interagir, ela precisa brincar. Então, através da brincadeira, ela aprende, ela se desenvolve, é necessário, tá? Uma forma de interagir com o meio social. Por meio da brincadeira, a criança vai se constituindo como sujeito. Através da brincadeira, a criança é capaz de modificar a realidade, dar-lhe um novo sentido, passando a adquirir um novo significado. As coisas podem representar outras diferentes do que elas realmente são, né? Então, as crianças têm o jeito delas brincarem, elas podem modificar aquela brincadeira, né? Garantir esse espaço à criança é necessário a fim de que a mesma possa ampliar seus caminhos e o campo das descobertas. Então, nós professores precisamos, né, abrir este espaço. Apesar da sala de aula não ser um lugar tão apropriado para certos tipos de brincadeiras, mas nós temos que também verificar essa questão do espaço. O tempo nós programamos através do próprio planejamento. E no próprio planejamento nós colocamos também o espaço que vai ser utilizado. Né? Então, não necessariamente precisa ser em sala de aula. Né? Pode procurar o pátio, a quadra da escola, o parque, seja lá o que for, fazer um circuito, tudo vai depender da brincadeira que você vai oferecer à criança, né? Se não for uma brincadeira espontânea ou livre, ter um objetivo aí a seguir, a atingir. Então tudo vai depender da brincadeira. Tem brincadeira que é para verificar a atenção da criança, tem brincadeira que é para desenvolver o corpo, a mente, a atenção. Tudo vai depender do objetivo que você quer, tá? O que não pode ser tirado são as brincadeiras da vida delas. Né? Em outros textos, outros autores, leis também que falam, né? BNCC, as diretrizes, enfim, que é colocado, né, esses eixos estruturadores aí, né, estruturantes que eles falam, na própria BNCC. A brincadeira e as interações, as brincadeiras e as interações são eixos estruturantes. Então, assim, até na própria BNCC, que fala de currículo, que fala o que é para ser dado, né, para os alunos da educação infantil,
lá já tem a importância do que eles enfatizam, que são as brincadeiras das interações. Então, a Rego vem nos trazendo, né, relembrando este fato, né, a importância do brincar. Então, resumidamente, a brincadeira vai fazer o que com a criança? Que ela se desenvolva e que ela aprenda, né, brincando, ok? Brincando. Veja, segundo Vygotsky, também a Rego pesquisou, a brincadeira passa por 3 etapas: imaginação, imitação e a regra. Então, assim, muitas brincadeiras a criança vai fazer, aquelas brincadeiras do faz de conta, da imaginação, né, que eles criam. Vai ter brincadeiras que são brincadeiras da imitação. Então, por exemplo, eu vou imitar o médico, vou imitar a professora, vou imitar minha mãe em casa, né? Ou até mesmo aquelas brincadeiras de adivinhar, né? Você imita e a pessoa adivinha. E as brincadeiras que requerem regras, tá? Tem muitos jogos, muitas brincadeiras aí que existem as regras. Então, para você brincar, você tem que seguir aquelas regras. Seja qualquer tipo de brincadeira. Então, mesmo que seja uma brincadeira simples, você pode colocar uma regra, ó, tem que respeitar a ordem, tem que respeitar a fila, agora não é sua vez, né? Vamos fazer esse time depois desse, vamos fazer esse circuito depois desse, enfim. Então, conforme a Rego cita o Vygotsky aí, existem essas 3 etapas das brincadeiras: a imaginação, a imitação e a regra, tá? E ela, como ela citou o Vygotsky, ela concorda com essa fala também do Vygotsky. Então, por exemplo, se na prova de concurso cai para vocês, né, uma fala da Rego, para vocês acharem a alternativa, não podemos esquecer os autores que são citados por esses autores. Ainda tem isso. Além de você ter que estudar o autor, você tem que saber o autor que ele cita. Então, no caso da Rego, ela cita Vygotsky. Essa parte da brincadeira, da interação, ela concorda totalmente, tá bom? Toda situação imaginária traz em si regras de comportamento ao desempenhar papéis sociais, como vendedor, professor, médico, no qual a criança, através da imitação, se esforça para se aproximar de tal papel. Esse esforço permite que a mesma atue em um nível superior ao que se encontra. Ao brincar, a criança vê-se maior do que já é. Salta da zona de desenvolvimento real para o proximal. Compreendem e resolvem problemas, levantam hipóteses, vivenciam papéis, confrontam opiniões contrárias às suas, vivenciam conflitos, aprendem a cooperar, resolver, solucionar, compartilhar, compreender regras e criar outras. Então vejam o tanto da importância do brincar, o tanto de coisas que ela pode aprender e se desenvolver aí, certo? O ato de brincar tem sido sempre uma marca fundamental para vivenciar a infância. Nessa etapa da vida humana, é importante que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar brincadeiras, faz de conta, situações lúdicas. Então, a ludicidade, gente, sempre vai estar ao encontro dessas crianças. Aqui está focando mais no infantil. Não se esqueça que infantil é creche, infantil é pré-escola 4 e 5 anos. Porém, quando chega no fundamental, vai dar continuidade a este processo, ok? Quando a criança não as vivenciam, a sensação é de que existiram lacunas no desenvolvimento humano. Então, é uma verdade, né, o que a Rego está falando. Então, na época de criança, se a criança não vivenciou aquilo, né, chega na adolescência, o maiorzinho, ela quer vivenciar aquilo. Daí fala assim, você nunca teve infância? Vocês já escutaram falar isso? Mas você, hein, parece uma criança, você nunca teve infância, não? Por quê? Porque faltou, né? Existiram lacunas para a pessoa. Claro que, mesmo sendo, né, todo adulto, existe uma criança, né, por trás de tudo isso, interna aí. Mas assim,
Já foi provado que muitos adultos, dependendo da sua experiência, da sua situação familiar, não tiveram essa parte de infância mesmo. Infância é brincar, é pular, é correr, é cair, é se machucar, é levantar. Muitos não tiveram essa fase. Então, isso vai fazer falta de alguma maneira na vida da pessoa, certo? Às vezes, muitas crianças se tornam adultos muito cedo, né? Então, a autora fala que isso não pode prejudicar, tá? Não pode existir essa lacuna no desenvolvimento humano, porque lá na infância é onde tudo inicia, né? Então, se tiver uma boa bagagem aí, vai facilitar o restante, tá? A brincadeira é o modo através do qual a criança tem possibilidade de se desenvolver socialmente, cognitivamente e culturalmente. Então, olha a importância que às vezes a gente fala assim, ela tá brincando, mas tem um objetivo, né? Nós não escutamos assim, que antes a educação infantil era vista como assistencialista, né? As crianças iam para a escola para serem guardadas, né? Cuidadas, enquanto os pais estavam trabalhando. Não existe mais isso, porque a escola é um direito da criança, né? A criança tem o direito da vaga, independente se a mãe e o pai trabalham fora. É um direito da criança, não é um direito do pai como era falado antigamente. Só dava vaga se o pai aparecia com uma declaração do trabalho dizendo que trabalhava tal hora até tal hora, né? Não, isso já mudou, né? E outro porém também aí, nós temos que passar, conforme arrego, isso para os pais, né? A educação infantil não pode ser vista como um lugar só para brincar do nada. A criança só brinca no parquinho, a criança assiste filme o dia inteiro. Não. A educação infantil tem um currículo a seguir, tem atividades a serem cumpridas, né? Então tem todos os campos de experiência lá, conforme a BNCC, para serem trabalhados. Então a criança não vai lá só para ficar no parquinho assistindo desenho. Não. Hoje tem um currículo a seguir, tem os objetivos a serem cumpridos aí. Então os pais, muitos pais ainda têm aquela visão ainda, né? É antiga, mas muitos pais têm aquela visão. Eu não vou mandar meu filho para a escola, ele só brinca mesmo. Ou, o que você teve diferente? Já sei, só brincou. Então, assim, eles têm que entender que a brincadeira faz parte de todo o desenvolvimento e aprendizagem no infantil, né? Mas, assim, tem que mostrar isso, ok? E olha só, se desenvolve socialmente, né, dentro da sociedade, interagindo com o outro, cognitivamente, pensamento, o cérebro, a mente, né, o intelecto da criança, e culturalmente. Ela vai aprender não só, outro autor vai falar daqui a pouquinho, as brincadeiras que nós fazíamos. Nós fazíamos muitas brincadeiras aí na nossa época, e hoje as crianças não têm acesso a elas. Na escola muitos professores fazem projetos e trazem essas brincadeiras tradicionais para a escola, para a sala de aula. Mas muitas crianças ainda não têm esse contato. Já nasceu nessa geração só do celular, da internet, computador, e essas brincadeiras de amarelinha, peão, enfim, bolinha de gude, etc. e tal, que se fazia antes, não se faz mais. Então, a Rego coloca essa importância. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma outra autora que vai trazer essas tradicionais aí pra gente, ok? Vamos lá. Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Vejam, essa identidade e autonomia, se vocês pegarem um link aí, falar do que dessa identidade e autonomia? Essa identidade e autonomia está lá no campo de experiência quando se estuda a BNCC. É a primeira lá que aparece o eu, o outro. Olha lá, identidade e autonomia. Através do quê? Brincando, ok? Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes.
tais como, olha lá, atenção, imitação, memória, imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização. Sabe aquelas crianças que não se socializam, que são muito individuais ou são muito tímidas, enfim. Através das brincadeiras, isso daí pode abrir um leque para elas, né? Ó, você não vai brincar sozinho, vai ter que interagir, vamos brincar junto com um colega, enfim. E a utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Então, as crianças estão brincando, mas elas também vão aprender regras. Regras. Ó, não pode passar a vez do colega, etc. Tem várias regras aí nas brincadeiras, ok? O brincar é mais do que uma distração. É uma linguagem na qual a criança revela uma forma de pensamento. Tá? Pensamento. Através da brincadeira, a criança situa-se no espaço em que vive, constrói a ideia de si, do outro, experimenta, fala, age, interpreta, interage, enfim, desenvolve habilidades essenciais para uma melhor compreensão do mundo. Quando há interesse, o aprendizado ocorre. Considerar o grau de interesse das crianças por determinados assuntos é uma forma de perceber a sua realidade como uma possibilidade de articular suas vivências com a aprendizagem. Então, é a prática, né? É importante que a criança sinta e vivencie o espaço escolar como um ambiente prazeroso, em que a aprendizagem deve ocorrer sem precisar estar desvinculada do prazer, da fantasia, da ludicidade. Ou seja, a criança vai aprender brincando. Toda atividade que você der para sua criança, aí no caso, tem um objetivo, tá? E não precisa ser uma brincadeira, não precisa ser uma atividade que não dê prazer nenhum a ela. Não tem um lúdico, porque hoje já foi falado das dinâmicas, né? Hoje em dia tem que ser aulas dinâmicas, aulas motivadoras, que despertem a curiosidade do aluno, que sejam prazerosas, ok? Ao longo deste artigo, relata-se o processo de aprendizagem e desenvolvimento por meio da ludicidade do brincar. Olha o fechamento aí, ó. Tá? De tudo, né? De palavras-chave, né? De tudo que a Rego vem trazendo, olha só. O processo de aprendizagem e desenvolvimento por meio da ludicidade do brincar. Ou seja, resumindo, né, de tudo isso, né? Eles mudam as falas, mas o pensamento é o mesmo, tá? A criança vai aprender e vai se desenvolver brincando, no lúdico, com jogos, brincadeiras, certo? No entanto, vale ressaltar que é importante que as crianças também vivenciem conflitos. É claro, você está brincando, né? Você preparou uma aula, uma brincadeira, que você tem um objetivo que você quer atingir ali. É claro que no meio de tantas crianças, conflitos vão existir. Mas isso é para acontecer mesmo, né? Para as crianças amadurecerem, para as crianças poderem se socializar, vai acontecer. Vai ter criança, eu não queria brincar dessa brincadeira, queria brincar da outra. Dentro da brincadeira, há conflitos que um amiguinho empurrou o outro, né? As regras, eu primeiro, não, depois você. Enfim, isso vai existir, não tem como, tá? Pois o meio social não compreende apenas momentos prazerosos. E muitas vezes é no conflito que surgem novas ideias. Então, a palavra conflito aqui no caso, gente, apesar de ser uma palavra né? Ela não é palavra negativa, tá? Porque na brincadeira há o conflito mesmo, ok? Então, através do conflito que vão surgir novas ideias, novas formas de ver o mundo, possibilitando a criança descobertas e enfrentamento a novos desafios. Ó que feio, tem uma crase aí errada, que feio, hein? A novos desafios. Não posso deixar passar esse erro aqui, ó. A novos desafios, pelo amor de Deus. Não dá. Antes de palavras, expressões masculinas, não há crase. Depois vocês vão aprender isso na aula de português.
passando a identificar novos significados e aprendendo a respeitar o outro como também sujeito de desejo. Então, já deu para entender a importância do brincar. Né? A importância do brincar. Então, vamos só recapitular aqui. Ó. A brincadeira pode ser um espaço para promoção de avanços, certo? Através da brincadeira, a criança aprende e se desenvolve. A Rego cita Vygotsky, porque ela concorda com a fala dele, que a brincadeira tem 3 fases, 3 etapas: imaginação, imitação e regra. Ok? Isso é importante. Que a brincadeira não é só uma distração, é uma linguagem. Ok? Com o brincar, é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. E, resumindo, o processo de aprendizagem e desenvolvimento por meio da brincadeira, né? Isso daí já foi falado, ok? Depois nós vamos ter aí daqui, acho que a outra semana, daqui 2 semanas, nossos treinos. Aí nós vamos treinar perguntas de todos os autores aí, ok? Nosso treino tem pergunta de todos os autores, fiquem tranquilos. Vamos lá. Mais uma autora aí é a Silva, Lucilene Silva. Muito conhecida em São Paulo, né? Aqui em Guarulhos nem tanto, mas em São Paulo ela é bastante conhecidíssima. Porém, ela não publicou um livro, mas ela é muito convidada para fazer várias publicações de artigos a respeito de brincadeiras aí, tá bom? Ela é de São Paulo. Brincadeiras para crianças de todo mundo. O que a Silva Lucilene vem trazendo aí para nós? Será, vamos refletir aí, será que o jeito que nós brincamos aqui, que as nossas crianças brasileiras brincam aqui, será que é as mesmas brincadeiras, o mesmo jeito em outros países? Porque ela vai nos trazer as brincadeiras de todo mundo. O que as crianças brincam aqui, do que as crianças brincam em outros países? Será que são as mesmas brincadeiras, a mesma forma? É isso que nós vamos ver. É esse artigo que ela vem nos trazer aí, tá? Será que é importante a gente mostrar para as nossas crianças as brincadeiras que nós pais brincávamos na nossa época? Que nossos avós brincávamos na nossa época? Mostrar para eles e fazer com que eles tenham essa experiência, essa vivência, levar essas brincadeiras para eles, brincadeiras antigas. Enfim, vamos lá. Veja, como que a Silvia ela vem trazendo? Ela faz perguntas e ela vai respondendo também. Eu vou dando a parada e vou explicando, tudo bem? Bom, cada lugar tem uma história, um povo, uma geografia diferente. Consequentemente, tem manifestações, costumes, músicas, danças também diferentes. A cultura da infância é o espelho dessa diversidade, pois traz como principal tema o cotidiano de cada lugar. Ela já começa falando que cada lugar tem uma cultura, né? Cada lugar tem uma cultura, cada lugar tem suas músicas, cada lugar tem suas danças, mas e as brincadeiras como um todo? Nós vamos chegar lá, ok? A pesquisadora Lucilene, ela é cantora e brincante. Descobriu que a música que procurava estudar estava muito mais próxima dela do que podia imaginar. Eram canções, ritmos, melodias que fizeram parte da sua infância. Desde então, vem percorrendo o Brasil e o mundo. Passa nela não, Larissa. Desliga, por favor, o áudio. E o mundo em busca dessas infâncias sonoras. É coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil do projeto OCA, Escola Cultural em Carapicuíba. Então não está muito longe de nós aí, tá? Ela diz que a riqueza da música tradicional da infância não pode ficar de fora do currículo da educação musical no país. Então, assim, apesar dela falar das brincadeiras, a Rego falou só do brincar. No caso da Silva, ela fala de brincadeiras, mas ela vai expandindo essas brincadeiras. Brincadeiras, música, brincadeiras, dança, brincadeiras, cantigas,
E ela vai expandindo ritmos musicais na brincadeira. Então, por exemplo, quando o professor proporciona trabalhar com ritmos, né? Latinha. Então, pega as latinhas lá, coloca areia dentro, pedrinha dentro, essas coisas. É um tipo de brincadeira que eles vão gostar, mas está desenvolvendo outras coisas. Está desenvolvendo canções, música, ritmos, melodias, enfim. A gente vai chegar lá, tá? Mas aqui no início é só para vocês verem que ela é importante para essa pesquisa. Então, tudo que ela vai falar não é da boca para fora. Ela fez uma pesquisa da importância das músicas, das danças, das brincadeiras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ok? E ela foca muito, ela briga muito por conta da educação musical no currículo, tá? Por quê? A educação musical não é uma disciplina, certo? É algo que precisa ser trabalhado dentro das outras disciplinas, tá? Então, eu posso trabalhar a educação musical dentro da área de artes, com a professora especialista de artes, ou você que é professor polivalente, trabalha muito a questão da música com as crianças, é o próprio professor, porque não tem um especialista no infantil, ok? O especialista de artes vai começar lá no 4 e 5 anos na pré-escola. Enquanto isso, é você professor que vai trabalhar tudo isso com as crianças, né? Aí ela faz a pergunta, ela mesma responde. O que acha do currículo de música ser agora obrigatório nas escolas? Tá? Porque assim, quando eles mudaram lá, tanto a BNCC quanto as diretrizes, etc e tal, colocaram trabalhar artes, principalmente não pode faltar a música, tá? Isso não está só a Silva falando, né? Na própria BNCC, nas diretrizes curriculares nacionais, já está. Quando for trabalhar artes, não pode esquecer da música, ok? Então ela responde: acho de extrema importância o retorno da música à escola, de onde nunca deveria ter sido retirada. Porque que acontece? Antes do aluno, por exemplo, ela conta, né? Aqui é um resumo, né? Ela conta que antes do aluno entrar em sala de aula, eu sei que tem professoras que ainda fazem isso e eu acho muito bacana, né? Ela fala que antes de entrar para a sala de aula, por exemplo, as professoras faziam fila, cantavam uma música antes de entrar. Cada dia uma música diferente, uma cantiga diferente, enfim. Ou na própria sala de aula. E que hoje não se vê tanto como antigamente. Então, ela está falando isso, que pela pesquisa que ela fez, as professoras cantavam mais do que hoje, né? Bom, foi a pesquisa que ela fez. Vivemos décadas sem música nas escolas e perdemos muito com isso. Com o retorno, é preciso trazer à tona uma música viva, alegre, que faça dançar, cantar, brincar e aprender com prazer. É preciso que nos juntemos num batalhão para que aprendermos e construirmos uma educação musical brasileira, que considere as nossas particularidades, que toque e dança a nossa música, que olhe de verdade para as crianças, que tem como linguagem o brincar. Então, ela fala que tem tudo a ver a brincadeira com a música, né? Muitas brincadeiras você coloca uma música lá para as crianças. Então, ela fala que isso é de extrema importância. E não é qualquer tipo de música. Ela dá a dica para que se trabalhe músicas brasileiras, músicas tradicionais, né? Músicas antigas para trazer à tona, não essas, né? Que as crianças conhecem hoje, ok? A gente vai chegar lá. E como entra a música tradicional da infância? Diante da riqueza e da diversidade da música tradicional da infância, é inegável a importância de tê-la como substrato principal na educação musical das crianças brasileiras. Cultivá-la é possibilitar que as crianças aprendam sobre o Brasil e sobre sua diversidade, que conheçam a música brasileira e aprendam a apreciá-la, que preservem essa preciosidade que aos poucos estão se esvaiando, ou seja, estão sumindo. É isso que ela quer dizer. Porque assim,
muitas músicas novas, né? Mudaram muitas músicas, né? As músicas antigas, daqui a pouquinho ela vai falar das cantigas, né? Vou esperar chegar as cantigas para fazer esse comentário, tá bom? É possível estabelecer relações entre o comportamento das crianças de um lugar e suas brincadeiras? Como essas cantigas se relacionam com a cultura do lugar? Vejam exemplos, tá? Que ela pesquisou. Exemplo. Cito as brincadeiras que registrei em Santa Catarina, lugar que teve uma colonização portuguesa, açoriana, e traz impressa na música da infância aspectos da cultura. Já na Bahia, que tem a força e a beleza da cultura negra, tem visivelmente as características dessa música na música da infância. Então veja, ela pesquisou, ela está dando exemplos, ela pesquisou só esses 2 lugares, tá? Ela pesquisou Santa Catarina no sul e ela pesquisou a Bahia no nordeste. Então, nesses 2 lugares, né, que ela cita, as brincadeiras, as músicas que são colocadas lá, tem a ver com a cultura. Então, assim, apesar de ter novas brincadeiras, novas músicas, não deixaram de passar para as crianças, de ensinar às crianças as tradicionais, a que vem daquela cultura, daquele lugar. Ela achou muito bacana isso. Vejam, a geografia e o modo de vida de cada lugar também são fatores determinantes nos tipos de brincadeiras, tá? Os lugares montanhosos trazem um repertório diferente dos lugares planos. Então, também tem a ver a geografia do lugar. Nas regiões cercadas por mares ou rios, as brincadeiras são outras. Nas áreas rurais, as brincadeiras também são diferentes. Então, conforme a autora, tudo, as culturas, as brincadeiras, as músicas, tudo também depende de lugar para lugar, né? E a geografia muda o tipo de brincadeira, o tipo de cultura, o tipo de, né? Vai mudando. Então, assim, mas infância é infância, é o que nós vamos ver agora. Infância é infância em qualquer lugar do mundo. Ponto. Porém, vão mudando as brincadeiras conforme a cultura, conforme a região, né, geograficamente falando, etc e tal. Vamos ver. Qual a importância dos acalantos na primeira infância? Isso é importante, tá? As músicas, né, professores, que vocês cantam para as crianças, as nossas cantigas de roda, aquela coisa toda, as musiquinhas quando é bebê, depois vai crescendo a criança, você troca o repertório. Então ela vai colocar a importância disso nessa primeira infância. Veja, como a música evolui ao lado das crianças. Conforme diz a musicista Lídia Ortélio, é uma pesquisa que ela fez com outra autora, a música tradicional da infância é a nossa língua materna musical. O acalanto corresponde ao primeiro contato da criança com a música. Então, sabe, gente, aquelas músicas que nós cantamos para os nossos filhos ninar, que nós cantamos para os bebês nas escolas, é essa parte que ela está falando, que ela chama de acalanto, né? Que traz o aluno com você, ok? Simples, delicada, o que ela precisa nesses primeiros anos de vida. Então, normalmente, essas músicas de acalanto, normalmente são aquelas músicas de ninar. Tem outras, né? Tudo depende do repertório. Na medida que as crianças crescem, aí esse repertório se amplia, ok? Conforme elas vão crescendo, você não vai ficar cantando cantiga de ninar, elas já estão ficando grandes. Então, a gente vai mudando o repertório. Isso não quer dizer que não temos que cantar para as crianças, independente da faixa etária. Você cantar, as crianças cantando com você, independente, tá? Mas só muda-se, né? Muda-se o repertório aí. Quando é bebê é uma coisa, criança pequena é outra, depois a criança vai crescendo. Com brincos, histórias, brincadeiras de roda, bola, corda, mão, amarelinha, 5 pedrinhas, elástico, bola de gude, pipa, peão. Ou seja, o que ela vem trazendo? Não somente as músicas
mas também as brincadeiras antigas que fazem parte da nossa cultura, né? Nós que somos mais velhos, no caso eu, né, e muitos de vocês também, nós não vemos tanto como antigamente essas brincadeiras. E quando as professoras levam para a escola é uma novidade, né? Porque eles estão acostumados com hoje tudo internet, né? As brincadeiras são diferentes, enfim. Mas é importante levar isso para as crianças, né? Tem muitas escolas que fazem, né? Projetos maravilhosos. Os pais vão participar das oficinas da escola, mostram como que era. Os pais em casa mostram, olha, eu brincava de peão, olha como joga bolinha de gude, né? Empinar pipa, né? Hoje a gente não vê as crianças, apesar que pipa tá meio perigoso, mas né, hoje tá meio complicado. Mas enfim, tá? Então valorizar as brincadeiras antigas aí, que seguem os degraus dessa infância no crescente, trazendo novos desafios. Desafios esses também encontrados nas brincadeiras com as palavras. Então, olha quanta coisa que faz parte do tradicional que nós podemos levar, professores, para a sala de aula conforme a autora. Então, começou nas cantigas, no repertório, na música, as brincadeiras antigas e os trava-línguas, por exemplo, as parlendas. Então, vejam, nós também brincamos com as palavras conforme a autora, né? Através de parlendas, fórmulas de escolha, adivinhas, trava-línguas, quadrinhas. Até hoje, muitas professoras, por exemplo, alfabetizam com parlendas, usando parlendas. Elas brincam de adivinhas com as crianças e as crianças entre elas. O trava-língua, elas adoram, que enrosca a língua mesmo, né? Não lembro todos, mas o rato roeu a roupa do rei de Roma. Elas adoram, né? E é um trava-língua com a letra R aí. Enfim, então, o que a Silva nos traz não deixem de trabalhar o tradicional com as crianças. Seja brincadeiras com palavras, seja o repertório de música, seja as brincadeiras antigas, enfim. O que acha, agora vem uma polêmica aí para vocês, ok? O que acha das cantigas de roda que tem suas letras mudadas pelo politicamente correto? Eu vou explicar essa parte aí para vocês. Conforme a pesquisa que a autora Silva fez, as cantigas de roda antigas são criticadas hoje, né? São refletidas hoje. Sempre existiram, sempre vão existir. E muitos professores ainda colocam para os seus alunos ouvirem. Porém, é uma polêmica. Ela é a favor, assim, que continuemos cantando do jeito original. Ponto. Tá? Mas levanta-se uma crítica, conforme a pesquisa dela, de cantigas que hoje, se você parar para refletir, não tem muito a ver. Por exemplo, atirei o pau no gato. Hoje, se você parar para refletir, todo mundo sabe cantar, atirei o pau no gato. Porém, se você parar hoje para refletir, conforme ela está falando aqui, não ela critica, mas outros que estão vindo agora querendo mudar isso, criticam. Onde já se viu atirar o pau no gato? Não está sendo ensinado que é para cuidar do gato, cuidar dos animais? Então o pessoal está vindo hoje com essa novidade que é para ser mudado as cantigas de roda para novas letras, tá? É uma polêmica, porém a Silva está passando para nós essa polêmica, mas ela concorda em continuar o tradicional. Mas também pode ser mostrado como era e como eles fizeram hoje. Então, tudo bem, mas ela fala que pode mostrar o antes e depois, certo? Mas não deixar de passar o que nós já temos, que faz parte da nossa cultura. Por exemplo, a criança vai dormir. Eu tô explicando todo o livro, não, o artigo dela, tá? Por exemplo, a criança vai dormir. Eu vou cantar para a criança: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, conforme a polêmica, então a criança não vai dormir.
Deu para entender? É uma música que nós sempre cantamos para a criança dormir, para, né, de acalanto, essas coisas. Mas se parar para pensar, conforme os críticos, tá falando que vai pegar a criança, né? Tem medo de careta. Então, assim, a criança não vai dormir. Como ela colocou outros exemplos também, da Cuca. Cuidado, cantava para a criança dormir. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega dali, te pega... Enfim, tantos outros, né, gente? Mas, o que a autora nos traz é o seguinte. Embora tenha muitos autores, cantores, críticos que estão tentando mudar as músicas antigas, ela diz que nós temos que preservá-las. Nós podemos passar o novo, mas não podemos restringir o que nós aprendemos, o que já existe. Deu para entender? Então coloca aí, ela até mostrou, é que eu não lembro agora, ela até mostrou a música nova do Atirei o Pau no Gato. Não é mais Atirei o Pau no Gato, né? Então, enfim, tá? Ela concorda com muita coisa, porém, ela fala, todos têm a liberdade de expressão, mas nós não podemos restringir os alunos de aprenderem o que já faz parte da cultura, que são essas antigas, tá? Então, conforme ela, na minha pesquisa, tem encontrado centenas de exemplos que expressam a inteligência e a criatividade das crianças com as palavras. Exemplos esses que podem e devem ampliar o repertório. Então, pode ser dado o antigo e vai ampliando o repertório, tá? Só não pode restringir o que já faz parte da nossa cultura tradicional, conforme a autora, ok? Outra pergunta para ela. Pode contar um pouco das semelhanças e diferenças que encontra nas músicas da infância dos países que você pesquisou? Vejam a resposta. A cultura, isso é importante, a cultura infantil é universal e as brincadeiras trazem os mesmos gestos em todos os lugares do mundo, tá? O que ela quer dizer com isso? Infância é infância em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem cantigas de roda, em qualquer lugar do mundo tem as brincadeiras antigas, em qualquer lugar do mundo tem a sua cultura, seu repertório de música. Porque infância é infância, não muda, ela é universal. Criança é criança em qualquer lugar, tá? A cultura muda, a geografia muda, mas criança é criança, tá? E as brincadeiras trazem os mesmos gestos em todos os lugares do mundo, tá? Então, assim, por exemplo, a amarelinha que é brincada aqui no Brasil é a mesma amarelinha brincada lá, muda o nome. Deu para entender? Muda o nome. Que é inglês, é francês, é outra coisa, mas é a mesma brincadeira, né? O que é antigo prevalece. Vamos lá. As minhas pesquisas, a Silva falando, as minhas pesquisas fora do Brasil me comprovaram que brincamos das mesmas coisas em todos os lugares do mundo. O que difere é a língua, a estrutura musical e o cotidiano de cada lugar que aparece nas brincadeiras de forma peculiar. Em todos os lugares por onde passei, encontrei acalantos, brincadeiras de roda, de corda, de mão, amarelinha, pegadores, jogos. Em todos os lugares, gente. Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, em todos os lugares tem. Registrei, por exemplo, como que lê isso daqui em inglês? Hopscotch, que seria amarelinha. Aqui no Brasil é amarelinha, lá é hopscotch. Na Grã-Bretanha, vejam, é a mesma brincadeira, só muda a língua, o nome, né? Que traz as mesmas regras e forma de brincar. Da mãe, Mae, mãe, que tá aqui é um E, né? Amarelinha que registrei, Mae, tá certo. Amarelinha que registrei na aldeia Carapicuíba. Então, vejam, a amarelinha que nós conhecemos, né? Para nós, em geral, é amarelinha. Lá na Grã-Bretanha, que ela foi para lá, é hopscotch. Já na aldeia, em Carapicuíba, aqui em São Paulo, eles não falam amarelinha, eles falam Mae, que é indígena, é a língua deles. Então, assim, independente de qualquer lugar do mundo, infância é infância, a cultura é universal, ela permanece. Muda a língua, mas as brincadeiras são as mesmas, certo? Vamos lá.
Quais os temas mais encontrados nas cantigas pesquisadas? Então, essas cantigas que nós cantamos para os alunos, principalmente no infantil, né? Sempre estão presentes temas sobre animais, plantas, frutas, flores, lugares, acontecimentos. Naturalmente, as crianças que vivem em áreas rurais trazem um cotidiano diferente daquelas que vivem em áreas urbanas. Essas diferenças também aparecem nas brincadeiras, ok? Mas criança é criança em todo lugar, né? Brincar faz parte do repertório infantil em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Então, o foco, vamos só fechar aqui a Silva, o foco dela, quando ela coloca brincadeiras para crianças de todo mundo, lembrando, quando ela fala brincadeiras, vai entrar tudo, tá? Essas brincadeiras no plural que ela fala, entra tudo. Entra a brincadeira propriamente dita, que são brincadeiras antigas, né? Amarelinha, pular corda, peão, bola de gude, esse tipo de brincadeira, antigas. Assim como vai entrar, nessa palavra brincadeiras que ela coloca, vai entrar as cantigas de roda, né? Vai entrar as brincadeiras com palavras, ou seja, qualquer tipo de brincadeira. A música vai entrar, porque ela foca muito nessa educação musical, de trabalhar as cantigas de roda, enfim. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Então, nessa brincadeira que ela fala, brincadeiras no plural aí, tem a música, tem a dança. Deixa eu ver quem mais aqui. Em geral, né? Não vou repetir de novo. As cantigas aí de roda. Enfim, criança é criança, resumindo, em qualquer lugar do mundo. E ela enfatiza isso. Ela enfatiza a importância da educação musical nas escolas. Então, professores de artes, no caso, ou os próprios professores da educação infantil, professores polivalentes, precisam trabalhar esse repertório musical nas escolas. Ok? Aqui termina aí a nossa Silva. Ok? Vamos mudar agora totalmente o foco aí, gente. Vamos lá. Small. Kátia Cristina Stock Small. Muito conhecida em concurso público, né? Tanto da área de português quanto da área de matemática. Porém, a gente foca mais na matemática quando cai no concurso dela. Tá? O livro que ela escreveu, A Matemática na Educação Infantil. Oxe, tem que trabalhar matemática na educação infantil? É claro que tem. De forma diferente, conforme a faixa etária da criança, é claro. Mas é para ser trabalhado, tá? Porque conforme a autora, se for bem trabalhado isso na infância, facilita quando a criança chega, né? Em outros níveis. A teoria das inteligências múltiplas na prática escolar. Vamos lá, gente. Antes de começar os slides, eu gosto de explicar um pouquinho antes aqui para a gente entrar. A Small, ela vai defender a área que ela gosta, que é a matemática, certo? Como trabalhar a matemática na sala. E quando é falar, mas para isso, para falar da matemática, ela pesquisou outro autor que fala das inteligências múltiplas. Vamos lá, antes da gente entrar nos slides. Gente, muitas pessoas têm inteligências múltiplas, né? Ou seja, eu sou melhor nisso do que naquilo, né? A gente não fala, isso eu não tenho dom, isso eu sei, isso eu não sei, etc e tal, ok? Tem pessoas que é mais pro lado da artes, tem pessoas que é mais pro lado do esporte, tem pessoas que a sua inteligência é mais puxada para matemática, tem gente que é mais puxada para português, deu para entender? Então assim, só que ela pesquisou que existem inteligências múltiplas. Então ela vai explicar, ela fez a pesquisa, né, do autor que eu já vou falar, para depois chegar no que ela escolheu falar, que é a matemática, que é a área dela. Tudo bem? Então a gente tem que falar um pouco essa parte do autor famosíssimo,
para depois chegar no que ela escolheu, que é a matemática. Tudo bem? Vamos lá, vamos estudar. Quem é ele? Gardner. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Aqui é a bibliografia um pouquinho dele, tá? O Gardner, gente, famosíssimo aí. Ele que estudou, montou a tese, mestrado, doutorado, virou livro, conhecido mundialmente, né? Um cientista norte-americano, aliás. É o Gardner que descobriu a teoria das inteligências múltiplas, que foi divulgada no início da década de 80, ok? Nós vamos ver aí a respeito que seriam essas inteligências múltiplas. Vamos lá. Então, conforme aqui a gente está resumindo, tá? Conforme o Gardner, a princípio, ele descobriu que existem 7 tipos de inteligência. Nós se encaixamos aí nisso, viu, gente? Todos nós encaixamos em alguma coisa aí. Então, agora é hora da gente refletir e ver onde a gente poderia se encaixar aí. Onde não é possível que a gente não se encaixe em nada aí, né? Todo mundo tem um tipo de inteligência mais avançado do que o outro. Bom, a princípio ele descobriu que existem 7 tipos de inteligência. Depois ele continuou pesquisando um pouco mais e descobriu mais 2, que ficou 9. Então ele começou descobrindo 7, depois ele descobriu mais 2 ao longo das pesquisas, ao longo dos anos, e descobriu que existem mais 2. Vamos lá? Existe a inteligência lógico-matemática, que é justamente essa que depois a Small vai falar, porque é a área dela, né? A lógico-matemática é a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer deduções. Então, a lógico-matemática não é simplesmente aprender a fazer matemática. Não. É pessoas que têm uma grande facilidade de entender a matemática, faz as operações muito rápidas, né? A pessoa falou, ela já está pensando na resposta, enfim. Tem pessoas que a inteligência é voltada para lógico-matemática, tá? Não é o meu caso. Sou péssima nessa área. Vamos lá. Nós temos, né, Gardner disse que nós temos também a inteligência linguística. Qual seria a linguística? Vejam, a habilidade de aprender idiomas, de usar a fala e a escrita para atingir objetivos. Eu posso me encaixar um pouquinho aí, gente. Vão pensando na de vocês aí, tá? De usar a fala e a escrita, um pouquinho, né? Mas de aprender idiomas já não é, então não é totalmente, porque eu sou péssima em idiomas, tá? Mas tem gente que tem aquela facilidade. Existem pessoas que falam 4 idiomas, fazem curso de 4 idiomas, né? Então tem essa facilidade de aprender, ok? 3, espacial. É a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. A pessoa bateu o olho, já entendeu, né? Normalmente eles falam que os arquitetos entram nessa área, muitos engenheiros entram nessa área de visualizar, espacial, né? Tem outros exemplos. 4, físico-sinestésica. Olha, físico-sinestésicas, qual seria? É o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. Essa sinestésica aí envolve muitos jogadores de futebol, né, que trabalham com o corpo mesmo, ok? Existe, conforme Gardner, também a inteligência pessoal, fora, tá? Inter dentro, intra fora, desculpa. Inter, dentro, tá? Dentro da pessoa. É a capacidade de entender as situações e os desejos dos outros e, consequentemente, de relacionar bem em sociedade. E eu tenho, uma delas é essa, interpessoal, né? Se preocupar com o outro, dar atenção para o outro, escutar o que o outro tem para falar, enfim, tá? E muitas empresas, gente,
quando a pessoa, uma dica aqui também que eu deixo, quando as pessoas vão procurar emprego, fazer uma entrevista de emprego, preencher um papel, eles perguntam quais suas características, suas melhores qualidades, aquela coisa toda. Essa é uma delas que vocês podem colocar, que chama muita atenção. Interpessoal, principalmente quando você está falando com o psicólogo, né? Interpessoal, ou seja, a capacidade de entender as intenções, significa que você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe, né? Você dá ouvido aos outros também, né? Você não é egoísta, enfim, tá? E a intrapessoal, que é para fora, ok? É a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. Então você utiliza o que você sabe, né? Gente, só um minutinho, eu vou ter que parar um pouquinho. Eu escutei um barulho aqui, tá? Só um minuto, por favor.